queridos. É com muita alegria que estamos mais uma vez aqui. Hoje eu quero conversar com vocês sobre um assunto que vem crescendo nos últimos anos. Eu quero falar sobre desigrejados. O movimento dos desigrejados enfatiza que você pode viver o cristianismo de maneira autêntica sem, contudo, estar inserido numa congregação. É interessante nós notarmos que esse movimento ele começou, não tem muito tempo, faz somente alguns anos, e ele teve assim, um empurrão, uma influência muito grande de um movimento um pouco mais antigo, chamado de Igreja Orgânica. Esse movimento nasceu nos Estados Unidos e defende que a igreja ela pode ser uma comunidade de fé com o mínimo de institucionalização possível. Ela pode ser uma comunidade de fé com o mínimo de formalização, de liturgia de culto e outras coisas assim. Porém, o movimento dos desigrejados ele vai além, pois ele defende uma ruptura total com a congregação. É o que eu chamo de cristianismo solo, ou seja, eu posso na minha casa viver o cristianismo sem ter uma comunhão formal com os irmãos, sem ter uma comunidade de fé, sem participar de um grupo religioso. Mas será que é possível mesmo nós participarmos desse tipo de movimento e ainda assim agradarmos a Deus? Os desigrejados eles defendem que sim, usando como argumentos que, em primeiro lugar, pode-se fazer praticamente tudo aquilo que se faz na igreja sem se estar, de fato, numa congregação. Como, por exemplo, ofertar, dizimar, assistir pregações, pois hoje nós temos as redes sociais que têm um conteúdo vasto sobre esses assuntos. E tem também como argumentos a favor uma série de problemas que acontecem dentro das congregações, que acontecem dentro das igrejas. E digo mais, são coisas realmente plausíveis, são coisas que realmente entristecem, que realmente nos fazem pensar que é possível viver esse cristianismo solo. Eu posso citar aqui alguns dos argumentos mais fortes pró, ou seja, a favor de uma vida sem a congregação formal. Nós temos, por exemplo, a institucionalização da igreja. Infelizmente, a igreja começou como um organismo, né, muito pouco dependente de uma organização, e com o passar dos anos a igreja foi se institucionalizando até que, nos nossos dias, infelizmente, em alguns casos, a igreja é muito mais organização do que organismo. Outra questão que está em voga nesses dias é a comercialização da fé. É fato que muitas pessoas têm usado o discurso religioso para autopromoção e para fins lucrativos, o que é errado, o que é condenado por Jesus, condenado pela própria palavra de Deus. Temos também a manipulação de fiéis, isso é fato, isso ocorre dentro das congregações. Existem lugares onde as pessoas são completamente manipuladas por líderes religiosos sem escrúpulos. Nós temos também a hipervalorização das estruturas em detrimento das pessoas. Infelizmente, hoje, boa parte da igreja é extremamente templista, ou seja, olha muito mais para a estrutura, olha muito mais para o prédio do que para as pessoas que estão ali inseridas. Nós temos o autoritarismo em nome da fé, pessoas que usam, né, da autoridade confiada por Deus e às vezes até de uma forte manipulação da palavra de Deus para manipular os seus liderados, para manipular os seus congregados. Então, existem outros argumentos, mas esses são os principais. Como eu disse, são plausíveis. Como eu disse, tem um fundo de razão, não é especulação, é verdade. Porém, será que isso então me dá o direito de ser um cristão sem igreja? Será que a Bíblia me permite ser um cristão sem igreja? Analisando, amados, todos os aspectos, eu percebo que a resposta é não. Por quê? Porque, em primeiro lugar, a própria Bíblia encoraja a congregação. Você vai olhar, principalmente no Novo Testamento, uma ênfase para a congregação. Desde o livro de Atos, logo nos primeiros passos da igreja, a igreja procurou se unir, a igreja procurou viver em comunidade. Nós temos, por exemplo, as cartas de Paulo, que são escritas a igrejas, apesar de termos também cartas escritas às pessoas, mas que estavam inseridas na igreja. Nós temos como argumento muito forte as cartas apocalípticas, onde Jesus direciona às igrejas as cartas, inclusive aos líderes das igrejas,
que ele chama de o anjo da igreja. Então, são argumentos muito fortes. Nós temos também outro ponto interessante, que é a vivência do cristianismo em comunidade. Isso, desde o início da igreja, foi muito forte. A igreja ela começou se reunindo nos lares, ela começou se reunindo nos templos, e ela sempre foi muito enfática. Nós vemos essa ênfase na vida da igreja, que é a comunhão uns com os outros, a vida comum, a vida em comum. Então, esse é outro ponto muito forte a favor da congregação. Nós temos também a tradição e a história da igreja, que apesar dos erros, nós não podemos desprezar as coisas erradas que aconteceram na história da igreja, até porque a igreja é formada por seres humanos, mas a tradição e a história da igreja servem como balizas para que nós tenhamos hoje uma contextualização fiel, uma contextualização segura das Escrituras. No momento em que eu não tenho uma tradição, no momento em que eu não tenho uma história mais antiga que a minha para balizar as minhas convicções, eu fico suscetível a ser enganado pelo meu próprio coração, a ser enganado por uma falta de concepção, por uma falsa contextualização daquilo que estou lendo, uma falsa compreensão daquilo que estou encontrando nas Escrituras Sagradas. Outro ponto a favor da igreja é o seguinte: a igreja congregada, ela forma o corpo de Cristo, e nesse corpo nós servimos uns aos outros. A Bíblia deixa muito claro que Deus deu dons aos homens para que através desses dons nós possamos servir uns aos outros, para que através desses dons nós possamos nos aperfeiçoar mutuamente. Como eu vou fazer isso só? É complicado. Outro ponto a favor da congregação: nós somos moldados no convívio uns com os outros. É como aquela história das pedras que alisam outras pedras, ou seja, no nosso convívio uns com os outros, tanto no momento de comunhão, quanto até no momento de atrito, quanto até no momento de divergência, nós estamos crescendo juntos, nós estamos nos aperfeiçoando uns com os outros. Um ponto também que eu considero muito forte em prol da congregação é a questão de disciplina eclesiástica. Infelizmente, hoje, nós temos dado pouca ênfase à disciplina na igreja. Inclusive, é um assunto que pouco se fala hoje dentro das congregações. Mas nós não podemos esquecer que a igreja é o corpo de Cristo, que ela precisa ser tratada, ela precisa ser disciplinada. Já imaginou? Você vive um cristianismo solo, você vive um cristianismo sem uma congregação. Quando você incorrer no pecado, quem vai te chamar a atenção? Quem vai apontar? Quem vai te chamar para o tratamento? Ninguém. Então nós precisamos da igreja para ter disciplina e para nos submeter à disciplina, pois a disciplina ela nos aproxima de Deus. O objetivo dela não é punir, o objetivo dela é curar, é restaurar a nossa plena comunhão com o Senhor. Outro ponto importante a favor da igreja: na igreja nós recebemos a capacitação e as ferramentas necessárias para cumprir a grande comissão. É claro que eu posso evangelizar sem estar inserido numa congregação, mas eu vou convidar as pessoas para fazerem parte de quê? A própria evangelização, ela conduz à comunhão, ela conduz à formação de um grupo. É difícil você desenvolver a grande comunhão, a grande comissão, sem levar isso para a formação da igreja. É complicado. Então, esses são os aspectos que eu coloco na balança para nós pesarmos os fatores pró-igreja e contra a igreja, ou pró-congregação e contra a congregação. E nós vemos que os fatores a favor da congregação na igreja, elas são muito maiores, esses fatores são muito mais relevantes. São muito mais relevantes. Outra coisa que eu gostaria de destacar: se você está fazendo parte de uma igreja onde você tem notado comportamentos antibíblicos, você pode, em primeiro lugar, trabalhar para mudar essa realidade. Mas se você não conseguir mudar essa realidade, você sempre vai ter a oportunidade de procurar uma outra congregação. Você sempre vai ter a oportunidade de procurar um grupo de fé que se alinhe aos princípios bíblicos. Então não há motivos realmente plausíveis para nós vivermos um cristianismo solo. Não há. Eu creio que nós precisamos reavaliar. Eu vejo isso hoje, às vezes até pessoas que estão envolvidas com a obra, sendo críticos da igreja. Eu acredito que nós não devemos ser críticos da igreja. Eu acredito que nós devemos ser críticos das instituições. Nós devemos separar o que é o organismo da organização. A igreja é o organismo. As instituições, as religiões são as organizações.
As organizações, elas podem sim mudar, elas podem começar, elas podem terminar, mas a igreja não, pois a igreja ela nasce em Cristo. A igreja, como eu disse, é o corpo místico de Cristo, é um organismo vivo. E ela precisa, né, da organização para ter as condições de se desenvolver a contento. Eu recomendo a leitura de um livro muito bom que mostra a relação entre organismo e organização chamado A Treliça e a Videira. É muito bom, eu vou fazer inclusive um book review mais na frente desse livro, que ele mostra como a organização precisa do organismo e o organismo precisa da organização. Nós não podemos supervalorizar nenhum dos dois, pois os dois juntos formam a igreja crescente de Cristo. Tá bom? Eu espero que esse vídeo tenha esclarecido um pouco mais sobre esse tema que é tão relevante e é tão atual. Peço que você possa estar acompanhando os nossos outros vídeos, possa também estar deixando seus comentários, possa estar nos dando sugestões, isso é muito importante. Peço também que você possa estar se inscrevendo no nosso canal, ative o sininho de notificação, pois toda vez que nós lançarmos um vídeo você vai ser avisado, e também compartilhe nas suas redes sociais esse material, pois o nosso objetivo é trazer reflexão, é trazer um aprofundamento em temas relacionados à fé cristã, tá bom? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe tua casa, em nome de Jesus. Amém.